Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Estou achando um pouco mais clara a imagem, não sei se é impressão minha. Olá Camila, querida amiga, quanto tempo que não nos vemos. Qualquer dia desse a gente marca aí de fazer uma live. Só assim agora, né? Virtualmente. Tá difícil, né? Também foste morar lá pro sul do país, né? Dá um pouquinho distante. Olá Simone, seja bem-vinda. Vamos falar com o professor Sacha Kontik. Só esperar ele entrar aqui. Professor que se doutorou agora no se doutorou agora pela USP. Seja bem-vinda, Simone. Imagino, Camila, deve estar um frio aí. Aqui tá agradável. Aqui o inverno daqui do Nordeste, sabe muito bem como é, né? É agradável. Pelo menos de noite é tranquilo. O problema é o verão, né? O verão aqui é... Minha Nossa Senhora. Pronto, o professor chegou. Vou mandar aqui a solicitação para ele. Olá, professor. Oi, Hugo. Tudo bom? Tudo bem, deu tudo certo. Tudo certo, descobri como fazer aqui tudo. Mas conseguiu rapidamente conseguiu. Meu convidado de hoje é o professor Sacha Kontik. Ele fez toda seu percurso, né, acadêmico na área de filosofia, graduação, mestrado, doutorado, né, o doutorado inclusive esse ano, né, na USP. Vi lá pela foto que estava o professor Érico Andrade, que participou aqui, inclusive, do Reflexões Filosóficas, a Marilena Chauí também, né, estava presente. Deve ter sido uma ótima banca, né? Inclusive o título que o professor defendeu é Malebranche, Percepção e Metafísica, né? Inclusive as áreas de estudo do professor é Malebranche, Leibniz, Descartes e o cartesianismo, que tem muito a ver com o tema de hoje, escolhido por ele, e filosofias modernas da percepção, né? Então o tema escolhido pelo professor é o cartesianismo e a igualdade do sexo em Paulin de la Barre. Professor, muito obrigado por ter aceito, muito boa noite. Eu sei que você estava participando agora de um grupo de estudos e não para, né, o tempo todo, de leitura, estudo, e artigo, e cada vez mais trabalho. Parece que na pandemia a gente trabalha cada vez mais, né? Mas muito obrigado por ter aceito, ter pego um tempinho aí, uma horinha do seu tempinho para participar aqui com a gente. Você tem a palavra. Obrigado, Hugo. Eu que agradeço um monte pelo convite. Eu acho que foi uma coisa boa, talvez a única coisa boa que saiu dessa pandemia foi essas divulgações que a gente está sendo forçado a fazer pela internet, que são muito boas, muito produtivas. Acho que você e outras pessoas têm feito é sempre muito enriquecedor, né? Acho que todo mundo. Eu, para mim, participei de algumas e para todo mundo que assiste. Acho algo fantástico. Bom, você me deixou livre para escolher o tema e eu peguei um autor para discutir que não é um autor que eu trabalhei propriamente, não foi objeto da minha pesquisa, bem de mestrado e doutorado, que é o François Paulin de la Barre, que é um filósofo que é pouco conhecido entre nós, pouco estudado, e, desculpa, vou só desligar a vibração aqui, senão vai ficar atrapalhando. Uhum. Ele é pouco estudado entre nós, mas acho que quem conhece a Simone de Beauvoir, pelo menos já passou por ele, porque uma frase dele consta como epígrafe do primeiro volume do Segundo Sexo, que é uma frase muito interessante, significativa. Eu vou ler, que ela é curtinha. Ele diz: tudo que foi escrito sobre as mulheres pelos homens deve ser colocado em suspeita, pois eles são ao mesmo tempo juízes e parte interessada. O que já coloca de partida uma questão interessantíssima, porque ele, como homem, escreve sobre um tema fundamental para as mulheres, que é o tema da igualdade dos sexos. E já se colocando sob suspeita, já que ele mesmo é um homem, ele já coloca toda a questão que envolve
seus discursos, sua filosofia, que é fazer uma espécie de descentramento do que é o discurso sobre as mulheres no século XVII. Eu vou tentar explicar rapidamente isso e fazer um retrato. Eu não vou explicar nenhuma tese, não tenho propriamente uma tese sobre ele, mas um retrato de quem é ele, com a filosofia dele e por que ele se destaca, né, entre os autores do século XVII, apesar de não constar como um autor canônico, um autor que a gente estuda nos cursos de filosofia e que mesmo pessoas que trabalham no século XVII desconhecem. Bom, o Plano de Labarre é autor de 3 livros. O primeiro é o Da Igualdade dos Dois Sexos, que publicou em 1673. Foi traduzido recentemente nessa coletânea Arqueofeminismos, que é uma coletânea organizada pelo professor Maxime Moreau. Foi traduzido pela Yasmin Haddad, uma tradução muito boa, inclusive, que é um livro que ele ataca o que ele chama do principal preconceito e mais fundamental preconceito já concebido pelo homem, que é o preconceito da desigualdade entre os sexos. Ele tem um segundo livro, publicado no ano seguinte, 1674, que é Da Educação das Damas, que ele escreve em forma de diálogo e que forma meio que uma proposta pedagógica para as mulheres. Uma proposta de ensino que, ao mesmo tempo que ensinaria, obviamente, as mulheres, faria com que elas tivessem uma certa autonomia intelectual para não depender de homens e de instituições masculinas, instituições criadas pelos homens, como as universidades ou as academias de ciências, para se educarem, para serem cientistas, pensadoras e mesmo para ocuparem cargos na sociedade civil. E por fim tem um terceiro livro, publicado em 1775, que se chama Da Excelência dos Homens, que é o título é irônico, obviamente, e é um livro muito interessante, porque o Poulain, quando publicou esses livros, esperava uma resposta grande que criticasse suas ideias, e ele encontrou silêncio, ninguém respondeu a ele. Então o que ele fez? Ele fez uma objeção a si mesmo. Esse Da Excelência dos Homens, ele elenca vários argumentos, são argumentos misóginos, e vai respondendo ele mesmo um a um. Então, esses 3 livros fundam o que seria na filosofia da igualdade dos sexos, pelo Poulain. E, muitos anos depois, publicou outras obras de teologia e de linguagem que eu pessoalmente desconheço. É até difícil de acessar, assim, eu nem encontrei em sites de bibliotecas, são textos raros. Bom, como eu falei, o objetivo do Poulain é criar um novo discurso sobre a igualdade entre os homens e as mulheres. E é interessante pensar que quando ele publicou esses livros, o primeiro foi em 73, 1673, foi no ano seguinte que o Molière encenou pela primeira vez a peça As Eruditas, que é uma peça que ironiza as mulheres que tentam ser eruditas, ser pensadoras. Porque qual é a situação das mulheres no século XVII, principalmente nesse ambiente intelectual? Primeiro, elas estavam excluídas da universidade. Elas não podiam entrar nas grandes universidades, que eram, à época, controladas pelos filósofos aristotélicos escolásticos. Por outro lado, elas já participavam e já organizavam, inclusive, os círculos de leitura, os círculos de pesquisa que eram mais voltados para a filosofia moderna cartesiana. Então, os salões, né, que foram famosos no XVIII, na verdade começaram no século XVII, e tinha uma presença muito grande de mulheres. Mas o que o preconceito misógino fazia, né, o que foi de onde o próprio Molière tirou essa figuração que ele faz das eruditas? Fala que essas mulheres elas queriam se envolver na vida científica, na vida intelectual, como um modo de se promover, como um modo de tentar entrar no mundo dos homens, e não conseguiam. Então fossem naturalmente incapazes para isso. Então Poulain, nesses 3 livros, ele vai elencando um a um todos os cargos que as mulheres são excluídas. Ele fala das ciências, mas também da jurisprudência. Elas não são juízas, elas não controlam
política, no controle na economia, e vai mostrando esse ponto a ponto, ela tem capacidade, todas elas têm capacidade, tanto intelectual, quanto física, quanto moral, para assumir esses postos. Então, mas para fazer, o Polo tem uma coisa interessante, que para fazer isso, ele não simplesmente faz um discurso pregando só a igualdade. Num estilo bem cartesiano, ele fala que antes de você promover a igualdade, você tem que combater os preconceitos. Isso, para quem está familiarizado com Descartes, é muito comum, né? O discurso do método começa como um discurso contra os preconceitos adquiridos, contra os preconceitos de infância. Ele fala, há um preconceito do que são as mulheres, do que elas podem fazer. E precisa combater esse preconceito, buscar a origem do preconceito. Então ele faz uma genealogia de qual seria o primeiro desses preconceitos, de onde ele surgiria na história. E com toda a genealogia 17, o ponto de partida, né, onde começa, é Adão e Eva. E o que ele fala, que é interessantíssimo, que aconteceu depois do pecado, Adão subjugou Eva. Foi o primeiro ato de dominação. Então é interessantíssimo colocar isso, porque o pecado original traz o primeiro preconceito misógino, né? O primeiro passo de dominação e de desigualdade. Ele vai fazendo um pouco ao modo do Hobbes, que tinha escrito o do Cidadão alguns anos antes. Ele vai mostrando na história onde vai aparecendo a desigualdade entre homens e mulheres. Então ele fala, teve esse primeiro ato de Adão. Em seguida, nas primeiras comunidades, quando os homens começaram a se reunir, não havia nada que forçasse uma desigualdade entre homens e as mulheres. As mulheres são tão vigorosas quanto os homens, elas podiam correr, podiam caçar, podiam fazer tudo, mas durante um período elas ficavam grávidas e tinham que cuidar das crianças. Então nesse período elas ficavam em casa, e os homens, já levados por esse instinto dominador, que era nascido do pecado original, aproveitaram desse momento e instituíram uma divisão de trabalho que ela mesma já colocava as mulheres como trabalhadoras de casa e os homens como os que saíam, que iam caçar, que ficavam, que cuidavam da defesa, que cuidavam das guerras, enquanto as mulheres ficavam sempre em casa. E tinha esse trabalho familiar, o trabalho do cuidado. E a partir disso ele vai destrinchando como todas as instituições foram criadas na história, a partir com as primeiras igrejas são criadas, ele fala, partindo de texto 17, fala que as primeiras igrejas egípcias foram criadas por homens. E todas as instituições, as igrejas, as academias, o Estado, tudo isso vai sendo criado aos poucos por homens, para os homens. Então, quando nós chegamos já na época moderna, diz Poulan, todas as instituições são feitas de tal modo que elas são feitas já com esse preconceito, essa desigualdade embutidas praticamente. Então, o conhecimento é feito por homens e fala de homens. As instituições são feitas por homens e garantem que os homens controlam as instituições. De tal modo que as mulheres são sempre, a todo momento, excluídas. Então, como Poulan vê isso e como ele vê uma saída para isso? É nisso que ele se arma do cartesianismo de Descartes. E são dois pontos fundamentais do Descartes que ele toma para si e que ele adota para pensar o lugar da mulher e a igualdade entre os sexos. O primeiro, que é interessantíssimo, é a tese cartesiana de que a alma e o corpo são duas coisas distintas. Essa tese que é central para o Descartes, em Descartes não tem nenhuma implicação para as mulheres em especial. Mas o que o Poulan diz, o que faz a diferença entre homens e mulheres é o corpo. Logo, a alma não tem sexo. Então, toda desigualdade possível, que eu posso dizer, não diz nada a respeito da razão, não diz nada a respeito da alma. Só dizem respeito a algumas diferenças fisiológicas. As diferenças não são suficientes para fundar uma desigualdade de fato entre os homens e as mulheres. Em segundo lugar, e acho que talvez a principal, é a adoção do método como meio de emancipação das mulheres. Então, o que é o método cartesiano? Né? Ele é
um método que, segundo Descartes, é simples, são algumas regras que têm que ser aplicadas, e que partem do que Descartes chama da luz natural, ou seja, da razão natural, das ideias inatas. Quer dizer que não pressupõe um conhecimento prévio. Não pressupõe um conhecimento dado pelas escolas, dado pelas universidades, por todas essas instituições que as mulheres não podem entrar, que elas não participam. Então o método dá um meio para as mulheres se emanciparem. Esse segundo texto que eu mencionei, né, o da Educação das Damas, é todo construído de modo de promover o método cartesiano para as mulheres, mostrando como ele é vantajoso para as mulheres, e diz o Poulain, é mais vantajoso para as mulheres do que para os homens. Porque as mulheres, elas já, por não participarem dessa educação formal, elas não foram imbuídas dos preconceitos que aqueles que fizeram toda a sua vida na universidade e na escola, nos bancos escolares, têm, né? Ou seja, todos eles que cresceram, se educaram lendo Aristóteles, lendo os clássicos, lendo Tomás de Aquino, lendo os manuais escolásticos do século XVII, eles são imbuídos de tantos preconceitos vindos dessa tradição que eles têm dificuldade de aplicar o método cartesiano, que é um método simples, que não pressupõe tudo isso, e que vem a simplicidade como algo ruim, né? Isso é uma crítica que sempre é levantada pelos cartesianos, né? Os aristotélicos ou escolásticos gostam de coisas complexas. Quando você fala que precisa de regras simples para chegar à verdade, eles desconfiam disso. O Poulain diz, não, é exatamente isso que precisa. Toda a simplicidade, e as mulheres que não conhecem toda essa complexidade falsa e preconceituosa que vem dessa filosofia escolástica aristotélica, elas aplicam melhor o método que os homens. Então, a filosofia cartesiana, as mulheres são como eu posso dizer, mais adequadas para a ciência do que os homens. Mas o Poulain também, fala que tem uma igualdade de fato entre as mulheres e os homens. Desculpa, tem uma igualdade de direito, mas é uma igualdade de fato, né? Na sociedade há uma desigualdade que é dada historicamente. Mas o que o Poulain diz? Em primeiro lugar, que essas diferenças são adquiridas. Ou seja, são adquiridas historicamente, são dadas pelos costumes, são dadas por uma conformação que faz com que os homens sejam naturalmente levados a cargos, seja de liderança, seja de cargos intelectuais, seja a cargos religiosos, e que faz as mulheres se voltarem para o cuidado das crianças, se voltarem para os estudos das belas letras, né? Se voltarem para as artes, para a sensibilidade. Mas isso, por uma diz, não é nada inato à mulher nem ao homem. São coisas que são adquiridas pelo costume. Então, é engraçado que é uma discussão que vem até hoje, né? O quanto o masculino e o feminino são coisas dadas pela fisiologia, pela biologia, ou são culturais. No século XVII, a gente fala essa discussão moderna, pós-moderna, então no século XVII essa discussão já está colocada em todos os termos que nós usamos hoje. Poulain diz com todas as palavras. Todas essas características são adquiridas. Elas são culturais. Ele não usa esse termo, mas podemos usar. Mas o que o Poulain diz além disso? Não basta dizer que elas são adquiridas. Ele diz que elas são vantajosas para as mulheres. Então tudo isso que é visto como fraqueza ou como algo que tem uma carga negativa, né? Quando se fala o homem é feito para a razão, para as matemáticas, para as ciências duras, as mulheres são feitas para a sensibilidade, ou que o homem é capaz de raciocínios complexos, a mulher só para coisas simples. Poulain diz, não são vantagens para as mulheres, não são desvantagens. Em primeiro lugar, eu já falei que é essa questão que elas não possuem os preconceitos que os homens possuem, que os homens de estudo possuem, né? Isso é fundamental para, segundo Poulain, de uma perspectiva cartesiana, elevar as ciências, né? Isso
Isso leva a um segundo ponto, que é interessantíssimo, que o Pola também traz, que é por terem sido sempre excluídas de lugares de poder, de lugares de conhecimento, as mulheres se esforçam muito mais para chegar ao mesmo nível que os homens. E esse esforço faz que elas sejam mais habilidosas que os homens. Então, onde os homens chegam, porque a sociedade e os costumes levam eles a isso, as mulheres combatem e fazem um esforço muito maior. Então, elas são muito melhores filósofas, muito melhores líderes, quando elas conseguem chegar a esse posto, do que os homens. Em terceiro lugar, que acho que talvez seja o ponto mais interessante, ele diz que as habilidades que a gente considera tipicamente femininas, como a habilidade de se comunicar corretamente, ser sensível a algumas coisas, ter uma atenção para o detalhe, não para a coisa em geral, são úteis para a ciência e são úteis para a sociedade civil moderna. Então, o que ele diz? Não são as mulheres que devem adquirir capacidades masculinas, né? Havia já no século XVII um costume que é chamar as mulheres que eram muito valorosas, que se destacavam muito, falar, elas são como homens. Isso é algo que aparece em correspondência, se lê isso, por exemplo, do próprio Descartes. Ele fala que a Elizabeth, que é uma grande pensadora, a princesa Elizabeth da Boêmia, ele diz, não, ela é tão grande que ela é como um homem. E que o Poulain diz, não seria correto dizer, não é correto dizer que é uma pessoa grande porque é homem. O que nós deveríamos fazer é fazer os homens frequentar o que ele chama de escola das damas. Os homens deveriam ter uma educação mais próxima da educação das mulheres, não ao contrário. E ainda nós temos que valorizar tudo aquilo que nós consideramos feminino. Porque ele chega a usar um termo interessante, ele fala, os homens devem se afeminar, para com isso afeminar as ciências. Claro que afeminar não tem sentido que tem para nós, né, uma coisa sexualizada, não é isso. Afeminar é ter todas essas habilidades que são típicas das mulheres, né, ser mais sensível, mais comunicativo, mais voltado para a vida social do que uma vida contemplativa, todo esse tipo de coisa. Os homens devem se afeminar. E eu separei um trecho que eu vou tomar a liberdade de ler, que é um pouco grande, mas que ele é muito interessante, que vem dessa obra Educação das Damas. Então, é o personagem que incorpora o próprio Poulain, está falando. Ele diz, eu cito, confunda a injustiça e a cegueira dos homens, e faça que, por uma agradável reviravolta, esse termo de afeminado, que foi outrora um termo de injúria, se torne um termo de honraria, e que ao invés do que até aqui acreditou-se fazer um gracejo, um elogio às mulheres, ao dizer que elas possuem um espírito masculino, louvemos ao contrário os homens, ao dizer que eles possuem o espírito de uma mulher. Que é notável, na altura do século XVII, colocar isso nesses termos. Isso faz, como eu falei no começo, né, que o Poulain de la Barre ele tenta descentrar um pouco o que seria o olhar masculino sobre as mulheres, né? Então, como ele faz esse descentramento, né? Como ele busca evitar uma crítica que ele poderia fazer a si mesmo, de dizer que como ele é um homem, ele não tem capacidade de fazer um discurso isento, um discurso verdadeiro sobre as mulheres. O que ele tenta fazer é inverter um pouco o discurso e dizer não que nós devemos louvar as mulheres por qualidades excepcionais. E nisso ele se opõe a toda uma tradição de textos retóricos de elogio às mulheres, né? Tem até um termo que se usa muito na crítica que fala das galerias das mulheres célebres. Ou seja, que esses discursos feitos geralmente por homens faziam é pegar mulheres importantes da história, seja na política, no pensamento, nas artes, falar são mulheres célebres, elas têm características muito elevadas e por isso deve-se elogiar as mulheres. Ele fala, não é pelas características excepcionais de algumas mulheres que nós devemos fazer um discurso sobre a igualdade dos sexos. É pelo contrário, elevando as características tipicamente femininas e dizendo que elas são fundamentais para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais... Ele chega até a dizer
mais, mais segura, porque as mulheres, como têm esse hábito de se voltar para o cuidado, para as coisas da casa, elas conseguem tratar muito mais as questões políticas. Elas não estão montadas para a guerra, que nem os homens, porque os homens querem sempre, buscam sempre se destacar na guerra, no combate. Elas conseguem tratar da segurança de um reino, da segurança da população. Elas são mais capazes para ciências, e justamente elevando e mostrando que as características típicas das mulheres, mesmo que sejam produto de uma desigualdade, são essas características que permitem um desenvolvimento da sociedade como um todo. Essas palavras, cabe aos homens se afeminar, né? Não às mulheres se masculinizarem. E acho que é isso que eu tinha para dizer, de modo mais geral. Eu separei aqui algumas perguntas, algumas referentes a essa época, mas eu quero falar muito de hoje em dia, porque ele parece que escreveu isso esse ano. Inacreditável. E quando você fala, ele é um autor do século XVII, é que é mais inacreditável ainda. Eu não conhecia. Eu sou professor de filosofia, eu leio os autores dessa época, mas eu não conhecia esse autor. E claro que, acabando aqui a live, eu já vou pesquisar algum livro dele para comprar, né, automaticamente. E uma das coisas interessantes que eu acho é que, assim, talvez, eu não sei, aí você pode me corrigir, tá? Ele tenha sido escutado ao falar da mulher por ser homem. Porque as mulheres, a gente sabe que sempre houve pensadoras mulheres. Na Grécia Antiga, na Roma, inclusive livros bíblicos da Bíblia escritos por mulheres que foram retirados. Então a mulher sempre esteve presente no campo da racionalidade, do conhecimento, só que ela sempre foi colocada para trás, né? E quando você escuta a expressão que a Simone de Beauvoir usa, né, do segundo sexo, e você diz que ela faz uma referência a ele, aí que faz todo sentido. E assim, hoje é que as mulheres estão sendo escutadas, né? E daqui a pouco eu também vou fazer uma pergunta sobre a questão do lugar de fala, que é importantíssimo, né? Mas me dá a impressão de que ele foi escutado naquela época pelo fato de ser homem. E eu acho que muitas vezes hoje nós também temos isso. Quando o homem fala sobre a mulher, ele é mais escutado do que a mulher falando sobre a mulher. E quando você pensa no século XVII, parece que é mais ainda isso, né? Você também tem essa impressão de que, assim, ele ficou conhecido, claro, não como um Descartes, um Leibniz, mas ele ficou conhecido ao falar da mulher por ser homem, ou seja, teve um impacto maior por ele ter sido homem, porque se fosse uma mulher que escrevesse exatamente o que ele escreveu, talvez a gente nem tivesse o conhecimento dessa obra, né? Então, eu não sei se eu colocaria nesses termos exatamente. Primeiro, ele não... Eu acho que ele não foi escutado entre seus contemporâneos. Você pega todos os grandes escritores da época. Eu trabalhei, enfim, no meu mestrado, doutorado, trabalhei com grandes escritores, com Descartes, com Leibniz, com Malebranche, com Pierre Bayle, com Spinoza. Ele não é citado. A única citação que eu encontrei dele, de um contemporâneo dele, de um grande autor, é do Pierre Bayle, que já não é mais um autor tão estudado, né? Mas que escreve um dicionário histórico-crítico de filosofia, e tem uma nota curtinha em que ele cita Paul Labarre, mas fala que ele só escreveu um texto sobre igualdade sobre mulheres e não diz nada sobre ele. E é muito curioso, porque as obras dele tiveram só uma reedição, ainda no século XVII, e sumiram até serem redescobertas no século XX. Então ele foi um autor que foi, de certo modo, soterrado também pela história do pensamento. E sem dúvida, ele teve enfim, talvez uma desvantagem também vem da vida dele, que ele se converteu mais pro fim da vida para o calvinismo, que na época da França era proibido, e teve que fugir para a Suíça. Então ele também ele não esteve nos meios, ele não estava lá em Paris discutindo com os autores, né? Ele teve que se refugiar. Mas, ao mesmo tempo, ele conhecia muito bem essa tradição das mulheres filósofas. Ele lia, com certeza.
Ele, sem dúvida alguma, leu a Marie de Gournay, uma autora também de 17, que também escreveu um livro sobre um ensaio, na verdade, sobre a igualdade entre os sexos, que até está traduzido nesse livro também do Arqueofeminismos. E, mas eu acho que todo o discurso sobre igualdade dos sexos, que era um discurso grande e importante na época, foi de certo modo soterrado e esquecido ao longo do tempo. Tanto acho que pela própria formação do cânone filosófico, né, que foi uma formação que privilegiou grandes autores, grandes temas, e não considerou a igualdade dos sexos como tema, né? Ou mesmo e as mulheres filósofas também não consideradas autoras na sua grande maioria, né, autoras dignas de estudo e dignas de ser colocadas no cânone. Então é muito mais um resgate, né, dele agora, nesse período, né? Como você disse, naquela época ele não era escutado, lido. Tem muitos autores também que acontece isso, né? Só são conhecidos postumamente. Mas talvez o tema que ele tratou fizesse com que ele realmente não fosse aceito, né? Como você estava desenvolvendo, né? Sim, e mesmo nos círculos cartesianos do século XVII, onde ele realmente era conhecido, porque está falando de coisas que aconteceram em Paris, uma única cidade, né? Ele não foi levado a sério. Você não ouve, você não percebe ele. Mas a história da recuperação dele é interessante também, porque ele foi recuperado, acho que por um historiador no começo do século XX, acho que em 1904, saiu um artigo sobre ele. Se não fosse a Simone de Beauvoir trazendo ele, não sei como ela chegou ao texto dele, mas se não fosse por ela colocando o texto dele na epígrafe, ele teria praticamente desaparecido da história da filosofia, acredito eu. E ele voltou, na verdade, por um interesse de feministas americanas que leram, com certeza, Simone de Beauvoir, que foram fazer uma história do feminismo. E só foram analisadas provavelmente por historiadores da filosofia do século XVII da década de 90 para cá, então é muito recente essa recuperação. Tanto que acho que a única edição mais completa que a gente tem, que é essa aqui, feita pela Marie-Frédérique Pellegrin, que tem as 3 obras dele, essa edição é de 2011. Ou seja, teve algumas reedições na década de 90, só da igualdade dos sexos, né, que é o texto mais conhecido dele, mas uma edição das obras completas dele sobre a igualdade dos sexos foram feitas só 8 anos atrás. Então é uma recuperação muito recente mesmo. E é um autor que é interessante não só por trazer esse tema, né, que por si só já é uma coisa interessante, mas não só por isso, mas porque é um autor muito rico. Ele tem tanto a construção argumentativa dele, quanto o modo como ele traz Descartes para a discussão, como ele traz Hobbes até mesmo, tem elementos de Hobbes que entram, como ele leu toda a tradição retórica escrita sobre as mulheres, como ele tenta se afastar dessa tradição. É um autor muito rico, muito sutil nos argumentos e que merece um estudo aprofundado. E que está começando a ser feito só agora, mesmo na França. E aí você fica imaginando, né, quantas autoras não se perderam no meio do caminho, né? Não se perderam não, né? Não foram apagadas no meio do caminho, né? Que também traziam reflexões. E assim, elas falando de dentro, né? Porque ainda tem essa questão do sentir, né? Eu costumo falar para os meus alunos que quando acaba uma aula, por exemplo, quando a gente sai da escola, nós homens, a gente pode ter medo de ser assaltado, ser atropelado. A mulher, além dos nossos medos, tem outros, né? De ser assediada, de ser violentada, estuprada. Tem outros medos, né? Então, acho que provavelmente tiveram muitas mulheres aí no meio do caminho que, como você falou, né? Foram soterradas, né? Junto com o seu pensamento. Ô professor, você acredita que... Porque você colocou uma distinção muito interessante da questão quando ele fala, né? Sobre aquilo que é natural e aquilo que é construído culturalmente. Mas será que a gente naturalizou a misoginia? Assim, foi algo construído de uma maneira tão estrutural que se tornou natural para nós? Sim, e o plano de Labarre é interessante para pensar essa questão, porque o que ele diz que tudo aquilo que nós consideramos natural
é um produto do hábito, da história, mas mais interessante ainda, a construção do discurso que faz isso se tornar uma coisa natural é também construída. Ou seja, as coisas são de tal modo feitas e como posso dizer, e estruturadas e construídas que não só o preconceito e a misoginia são instituídos na sociedade, mas eles passam a ser considerados uma coisa natural. Então, o discurso para você desmontar isso é sempre um discurso muito complexo, né? Que pressupõe você trazer muitas questões históricas, uma observação muito arguta da sociedade para mostrar em que pontos, né? Em que elementos do discurso formado foram criando essa impressão de naturalidade, né? Uhum, Essa impressão que a misoginia, que a inferioridade natural das mulheres é algo dado pela natureza e não algo construído. uhum. E, e, e sem dúvida, é uma coisa que não sei muito longe, né? É só entrar em discussão de internet, do Facebook, do Twitter, você vê essa discussão, né? Isso é recolocado em termos de genética, em termos de biologia, mas a base do discurso é sempre a mesma, né? Você pega coisas que são dadas pela sociedade, coisas que são dadas pelos costumes, e encontra elementos biológicos, Uhum. naturais, genéticos, uma coisa que o Polanco coloca, fala, então tudo bem, mesmo que seja natural, tudo. Isso não quer dizer que haja uma desigualdade por natureza. Uhum. Isso não quer dizer que essas coisas que nós dizemos ser femininas seja uma coisa ruim ou inferior ao masculino. Uhum. Isso é isso é riquíssimo. Isso também aparece em outras autoras do 17. É um tema recorrente, porque mostra como esse discurso é construído, né? Então aparece na Marie de Gournay, aparece numa autora britânica, que eu vergonhosamente esqueci o nome. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Você vê como as coisas voltam, né? E aí, professor, você percebe nas últimas eleições que eu sou pernambucano, mas moro em João Pessoa. Nas últimas eleições de Recife, não sei se foi deputado estadual ou vereadora, eu sei que a candidata que teve o maior número de votos, não sei se foi deputada estadual ou vereadora, o discurso dela era um discurso de submissão da mulher. Ela dizia declaradamente, o lugar de mulher é em casa, cuidando da casa, aquele velho discurso de sempre, né? Cuidando da casa, dos filhos, e a mulher tem que ser submissa ao homem. E ela foi a candidata com mais votos. E olha que Pernambuco, historicamente, é um território assim, de revoluções, né, mais progressista, mas mesmo assim, essa candidata ela ganhou. Né? Não sei exatamente qual é o cargo dela. E aí, quando você fala, é só um adendo, mas aí quando você fala dessa questão que houve muitos termos que são deturpados, né? Você se preocupa muito em dizer assim, dizer que é feminino não quer dizer que seja inferior. E aí, um dos termos que eu percebo, eu queria que, se você pudesse fazer uma análise, é o termo sensível ou sensibilidade. Muitas vezes atrelamos, né, o termo sensível a uma fraqueza. Fulano é sensível, então ela é fraca. Né? Ou ainda mais, como você até citou aí na sua fala, parece uma mulher, a gente faz uma comparação com a mulher, tentando diminuir o homem para o lugar da mulher, não existe diminuição nenhuma, né? Joga como uma mulherzinha. Então a gente não foi educado, a gente foi adestrado a pensar a mulher como inferior e fazer um comparativo negativo acerca disso, né? E eu sempre compreendi a ideia de sensibilidade como que algo positivo, no sentido de ser um aguçamento dos órgãos dos sentidos, da percepção da vida, do mundo. E a gente vai perceber que tem vários outros termos que também são deturpados. Né? Como é que você vê essa construção de uma mulher como um ser fraco, entre aspas, sensível? Não, sem dúvida. A questão de sensibilidade é fundamental e você lê autores modernos, pode pegar o Diderot, Rousseau, vários autores, essa questão reaparece o tempo todo, né? O homem tem uma razão que
que é capaz de buscar as coisas profundas. Então, a metafísica é uma ciência para os homens, a matemática, tudo que é difícil de ter uma concentração é masculino. Enquanto as mulheres tratam do sensível, então são dos bons modos, das artes. Tem um texto do Malebranche, que é o filósofo que eu trabalhei no doutorado, que ele diz que cabe às mulheres falar sobre as boas maneiras, mas não sobre metafísica. E o que o Poulan traz que é interessantíssimo, e você tem toda a razão em trazer, e falar, que a sensibilidade não é uma coisa que se opõe a um conhecimento duro, a um conhecimento aprofundado. Essa oposição foi criada, ela foi dada em um momento histórico e tem que desfazer. É um trabalho realmente de desconstruir, para usar um termo da moda, né, mas que cabe aqui, desconstruir as oposições. Por que se trata o sensível como algo que se opõe ao profundo? Uhum. Por que se trata mesmo as boas maneiras como algo que é radicalmente diferente da política? Porque a política não tem... Pode pensar uma ligação entre as boas maneiras, entre o cuidado e a política. Tem muitas autoras, principalmente, trabalhando sobre o que chama uma ética do cuidado, né? Como você pensar uma ética que toma o cuidado, uma ética e uma política que pode ser deduzida dela, né? Que tem o cuidado como centro. E as autoras sempre trabalham com a ideia que esse cuidado é uma coisa tipicamente feminina, não naturalmente feminina, né? Mas uma coisa que vem dessa cultura nossa da mulher ser responsável pelo cuidado das crianças, cuidado dos filhos e o cuidado da casa, né? Então toda a economia doméstica é uma coisa gerida pelas mulheres. E a gente pode ver, se quiser extrapolar, dando um salto um pouco conceitual, mas pega os países que saíram melhor na pandemia. Isso. Pega Nova Zelândia, que é incrível, estão há meses sem nenhuma morte. Hoje fez 100 dias sem uma contaminação. E a presidenta é uma alemã, né? Ela engravidou logo que ela... Primeira-ministra, né? Eu acho que ela é parlamentarista. Ela engravidou logo depois das eleições, então você vê que o peso que tem isso, né? Não é à toa. Então trazer essa questão de sensibilidade, positivar essa noção de cuidado, do cuidado doméstico, que não é algo que se oponha à política, não é algo que se oponha ao conhecimento aprofundado, não é algo que se oponha à ciência dura, é algo que faz parte de algum modo, é sem dúvida uma ferramenta não só retórica para combater, né? O Poulan usa a retórica para trazer essas questões, mas ela não é só retórica, né? Ela tem uma efetividade na sociedade que é impressionante. Tem uma força, né? Essa crítica tem uma força política. Colocaram aqui o nome da vereadora ou deputada, não sei, Michelle Collins, e disseram que ela era esposa de um pastor. E aí a pergunta que eu faço a religião, ela foi fundamental nessa construção da misoginia? Foi bom, trazendo ainda aqui, trazendo o Poulan, ele era obviamente religioso, ele não negava, ele tem textos, como falei, tem textos de teologia, mas ele achava fundamental encontrar os elementos femininos na Bíblia e nos temas religiosos. Ele mesmo faz um estudo no terceiro livro dele, nesse da Excelência dos Homens. Um dos argumentos misóginos que ele levanta para rebater é justamente: a Bíblia diz que as mulheres são inferiores, cada vez submeter aos homens. E o que ele faz é um estudo crítico da Bíblia, crítico mesmo, no sentido de fazer uma análise literária da Bíblia, mostrando que, tudo bem, tem isso, mas isso foi dado também porque eram regras das comunidades, das comunidades cristãs, mas eram também efeitos do hábito. Onde Jesus Cristo fala sobre as mulheres? Onde no Antigo Testamento Deus fala sobre as mulheres?
E ele vai mostrando que não tem nenhuma desigualdade no tratamento, nem dado por Jesus Cristo, nem dado por Deus no Antigo Testamento. E é interessantíssimo, porque ele fala as igrejas, enquanto instituições, foram criadas, tal como as universidades, tal como os governos, como o Estado, foram criadas por homens para homens. Então elas são máquinas de reproduzir a misoginia, né? Máquinas de reproduzir a desigualdade. E o que ele diz é importante você fazer uma crítica interna, por assim dizer, né? Mostrar que a religião também não se opõe à igualdade dos sexos. E levar isso para uma ideia de uma reforma da própria instituição religiosa, né? Então, eu acho que é uma coisa que muitas vezes, quando a gente faz um discurso feminista, um discurso de igualdade, muitas vezes a gente se opõe à igreja, se opõe à religião, a gente vê um discurso que muitas vezes é um discurso de oposição mesmo à religiosidade, como se fosse intrinsecamente machista. E você vê nesses autores, eu acho fundamental para isso, que não é o caso, né? Ao contrário, é transformar o aspecto religioso, mostrar que nele, a religião não é necessariamente machista. A religiosidade, a espiritualidade não é machista. É o modo como a instituição foi construída. Isso. E se mostrar que foi construída, você consegue reformar ela, né? O problema são as pessoas estarem dispostas a isso, né? Sim, mas é um trabalho. É um trabalho que muita gente tem feito. Você pega, por exemplo, o caso das católicas católicas. Gente, agora esqueci o nome mas é um grupo de mulheres católicas a favor do aborto. Você vê, elas trabalham a partir da religião, a partir do ponto de vista católico, com uma pauta feminista. Isso não é nada, de modo algum, contraditório. Você tem igrejas evangélicas que pensam a questão feminista, você tem igrejas mesmo católicas, tem a comunidade judaica, que tem também tem vertentes que são menos ortodoxas, que dão um tratamento diferente para as mulheres. Tem até mesmo o debate no catolicismo atual, né? Se as mulheres podem se tornar, eventualmente, vir a se tornar eclesiásticas, né? E não tem nada na religião que se oponha a isso. Eu acho que a questão se coloca como a instituição religiosa foi criada, né? As instituições foram criadas, como elas se mantêm. Isso. E é interessante porque, se você observar bem, a gente está falando nessa perspectiva, né, deste autor, que ele fala da igualdade do sexo, mas para outras referências também a religião é muito mal interpretada, né? Esse Deus que alguns fundamentalistas defendem, né, o Deus da carnificina, da morte, do assassinato, você não encontra isso na leitura da Escritura. Você não encontra isso. Sim. Talvez se o Jesus viesse ao mundo, ele aqui no Brasil não duraria 2 horas. Seria chamado primeiramente de comunista, assim, automaticamente seria chamado de comunista. Né? Que é inacreditável. Guimarães Rosa diz, né? Se Deus vier ao mundo, que vem armado. Exatamente isso. Mas é uma coisa interessantíssima aqui. Só para terminar esse tema que eu acho interessante, tem uma passagem do próprio Poulan, que eu acho fantástica, que ele diz que se você pergunta para um homem o que é Deus, ele vai dizer, não é um velho barbado, um senhor barbado, muito sábio, cara de sábio. Pergunta para uma mulher, ela vai responder, eu não posso dizer o que é, porque esse poder me ultrapassa. Eu só sei que ele é um ser perfeito e bondoso. Então, é interessante. Já coloca na perspectiva masculina, né? E ai de você se for descrever um Jesus que não seja de cabelo grande, loiro e de olhos azuis, né? Aí pronto, aí você Jesus alemão, né? Tem que ser alemão. Alemão. Porque lá naquela região que Jesus nasceu, realmente nasciam louros de olhos azuis, né? É impressionante. E aí quando os Estados Unidos colocou, né, a representação de um Jesus negro, foi a maior polêmica, né? Dentro desses estudos, professor, que você fez, você encontrou outro... É porque a pergunta fala sobre pensadores. Você encontrou outro pensador que pelo menos faça algum tipo de referência à mulher? Ou só tem o Poulan mesmo?
Que você estudou esses pensadores da época moderna, né? Malebranche, Descartes, Spinoza, Leibniz. Eles fazem alguma citação, eles se posicionam ou eles não falam nem do assunto? É muito ambíguo. Bom, primeiro tem pensadoras, mulheres que tratam desse tema, modos muito interessantes. Tem muita gente muito boa no Brasil, inclusive, recuperando esses textos de mulheres do século XVII. Teve um evento, inclusive, ano retrasado na UERJ, foi interessantíssimo, foi justamente para trazer esses temas de volta, falar dessas mulheres que foram esquecidas nessa da filosofia. Mas entre os pensadores homens é muito interessante, porque tem dois desses grandes pensadores, tem duas posições. Uma posição claramente misógina, que é o caso, eu sempre falo que é o autor que eu mais estudei, que é Malebranche. Ele tem uma passagem que ele diz que as mulheres têm uma imaginação tão forte, ou seja, são tão inconstantes que elas não são capazes de fazer cálculos básicos. Então, tem teses que são realmente misóginas, atravessadas, você encontra coisas parecidas em autores do XVIII, como Rousseau, principalmente. E, por outro lado, você tem muitos autores do XVII, no caso do Leibniz e do Descartes, principalmente, que não falam sobre mulheres diretamente, mas que se corresponderam com muitas mulheres. O Descartes, acho que a leitora mais atenta e faz objeções mais fortes ao Descartes foi, sem dúvida, Elizabeth da Boêmia. Descartes tem uma grande correspondência com ela e ele dedica os princípios da filosofia a ela, uma dedicatória belíssima. Mas ele não chega a entrar na discussão sobre a igualdade dos sexos. O que ele chega a dizer numa carta pro Mersenne, que era um dos principais correspondentes dele, é que o método que ele criou é um método tão simples que até as mulheres podem compreender. A gente tende a ler, mas a gente tende a ler como se fosse uma coisa misógina, mas no fundo o que ele quis dizer é que mesmo as mulheres que não tiveram educação formal, que não sabem, podem não saber grego, não têm aprendido latim, elas têm capacidade de compreender o método, ou seja, o método não depende dessa educação formal que exclui mulheres. Então, por mais que ele não fale explicitamente, ele sabe que a filosofia dele abre essa porta. Mas agora, um impedimento, o fato dele não falar nada já diz muito, né? Quer dizer que é um tema que não podia ser tocado de qualquer jeito no 17, né? Ele sabia que se entrasse esse tema, ele entraria numa discussão que provavelmente ele não queria entrar porque ele sabia os riscos, né? De tomar uma posição forte em relação a isso. Por falar em... desculpa, você tem acabado. É porque dá uma pausa e aí você pensa que acabou. Mas pode continuar. É que eu só lembrei, eu tinha esquecido mesmo. E tem uma passagem do Spinoza, que é famosa no fim e bem difícil, no fim do Tratado Político, em que ele diz que as mulheres não devem fazer parte do governo. Mas o texto é inacabado, então a gente não sabe, ele não chega a desenvolver por quê. É uma coisa que dá um pouco mal-estar, tem várias interpretações. Mas é isso. Os autores não aparece. A Scarlett Marton, que é especialista em Nietzsche, ela está escrevendo agora exatamente um livro sobre Nietzsche e as mulheres. E aí ela cita algumas passagens que você, assim, confirma a misoginia nietzschiana, que é uma coisa inacreditável. E ela fez uma entrevista com alguém que perguntou assim, Nietzsche realmente era misógino? E aí ela começa a falar de algumas expressões dele, aí no final o entrevistador faz, realmente ele era misógino, porque a quantidade de expressões que ele usa é inacreditável. E eu estudei Nietzsche, né, e aí eu percebo que realmente ele era extremamente misógino, né. Aí, professor, falta aqui 5 minutos, vou fazer mais uma pergunta, acho que dá para responder. Sempre colocando, não nós assim, sempre a humanidade colocou a ideia de que o homem era dotado de razão, né? E para a mulher cabia uma outra esfera, né? Vamos supor, das sensações. Mas por que é sempre o homem que é agressivo com a mulher? Se o homem é dotado de razão, por que esse uso da agressividade? É receio, é medo? Ele se sente ameaçado pela mulher que pode tomar a posição dele e fazer de uma forma melhor aquilo que ele faz?
Agora, na pandemia, por exemplo, aumentou e muito o número de agressões às mulheres, né? Inclusive, alguns políticos dizem, mas também você quer o quê, né? As pessoas ficam ali, é normal que saia um tapa. Tem gente que diz que acha que isso é normal. Existe aí, por uma perspectiva psicológica, um medo do homem de ser, digamos assim, entre aspas, substituído pela mulher, ser superado por ela, nos cargos públicos, na liderança da casa, em qualquer tipo de esfera? Pergunta difícil para 5 minutos. Mas... Desculpa. Não, mas é interessante. Não, o que eu posso... Eu não saberia dar uma resposta completa e adequada para isso. Mas o que eu posso, também retomando um pouco, que a gente vem discutindo, o que dá para dizer é que a agressividade é uma qualidade tipicamente masculina, né? Claro que ela, como tudo que a gente disse, ela não é natural, é adquirido, mas a sociedade faz ela constrói a masculinidade de tal modo que os homens tendem a ser sempre mais, ou pelo menos a masculinidade é vista como algo agressivo e a agressividade é vista como algo adequado aos homens. Então é sempre difícil um homem que não é agressivo, que é mais delicado, é logo afeminado e é logo gay. O agressiva é uma coisa estranha, né? Os homens não sabem lidar com a mulher agressiva, porque não quebra as expectativas. Então logo a mulher é histérica, né? A mulher é louca, ela não pode ser agressiva, agora o homem pode. Então, me parece que vai um pouco por aí, né? Acho que quando a gente pensa a construção do feminino na história, né? Tem como pensar junto com isso a construção do masculino, né? Como que a masculinidade foi criada, como que ela foi construída, como ela foi construída de tal modo que o homem é sempre levado à violência, né? A violência é uma coisa masculina. Embora as mulheres sejam principalmente as grandes vítimas das grandes violências, né? Mas o homem é levado a ser violento. Então, uma criança, eu tive isso na infância, né? Eu era muito quieto, muito retraído. E a minha professora da escola que falou que eu tinha que fazer uma luta. Então, sabe? Então é isso, foi uma criança retraída você cura com um combate, né? Eu fiz dança, daí você tira o que é que eu não passei, né? Então, o meu irmão, ele fez jiu-jitsu, capoeira, judô e karatê. E eu fiz dança de salão, jazz e balé contemporâneo. Né? E assim, a quantidade de vezes que eu escutei assim, é gay, é bicha, é viado. E chegou um ponto que eu ficava negando. E chegou um ponto que eu disse assim, eu resolvi dizer que eu era para ver a reação das pessoas. Até hoje eu não sou, mas eu não sei, daqui pode ser que seja. Eu me casei 3 vezes, tenho uma filha, mas não vou dizer que eu não, sei lá, ninguém sabe. E eu disse, eu sou. E aí, quer provar? E a pessoa ficava constrangida, a pessoa dizia, não, mas não sei o quê. Se você tem uma obsessão tão grande de achar que eu sou gay, deve ser porque você tem algum tipo de ligação afetiva comigo. Então, bora resolver isso. E as pessoas deixavam, ficavam com receio, com medo. Mas pronto, é isso, professor. A gente só tem 1 minuto. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, certo? Muito obrigado, professor, pela participação. Não, eu que agradeço. Ótimo. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos vocês. Lembrando que amanhã vamos ter uma outra live. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. Amanhã a gente volta às 7 da noite para falar sobre religiões políticas. Então, muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Espero encontrar vocês amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.